Tudo bem, Perfeito. Geo Bora. está concordando até agora, mas chegamos na posição em que talvez ele mais discorde, né? Temos agora aqui que escolher uns camisa 9 para o nosso time, né? A gente vai ter que se atentar a quem são os que mais faz gols, os mais técnicos, enfim, a pura nata dos atacantes do futebol brasileiro, né? Aí a gente tem Hulk, a gente tem Alejandro do Vitória, que inclusive fez um gol hoje e empatou em artilharia com o Yuri Alberto, que ontem É muita. isolava como Ei, primeira colocação do o Campeonato Brasileiro Alejandro em do artilharia, né? Vitória. Alejandro joga O Alejandro muito. tá jogando muito, viu? É uma surpresa. Eu vi um dado que ele ganhava 100 mil só ao mês. Só. E. Não, mas aí em comparação com os jogadores que, por exemplo, o Yuri Alberto ganha o quê? 1,5, 2 milhões? Por aí. Cara, não tem esse dado, talvez já eu tenha. É por aí mesmo. É. Gabigol ganha 2 e pouco. O Caleri ganha 2,5. E Poxa. o Alejandro tem mais do que o dobro de gols do Caleri O no Caleri, campeonato. Caleri foi uma vergonha esse campeonato. É realmente É, decepcionante. se lesionou também, né? Mas. O próprio Gente, São Paulo teve uma fase bem Não, difícil agora nesse final de campeonato, nessa reta final. não, o São Paulo decepcionou mesmo. bem abaixo, né? Enfim, temos Igor Jesus do Botafogo também, para colocar aqui. A gente tem o próprio Pedro do Flamengo, que, pô, passou muito tempo lesionado, se não me engano, 3 meses, mas ainda tem 11 gols, tá ligado? Fazia gol praticamente todo jogo. Todo Quer jeito. citar ninguém não? Quer citar ninguém não, Gel? Doa a quem doer. Chore quem quiser chorar. O 9 desse time, dos melhores do Aham. Brasileirão, é o protagonista do povo. Ele, Yuri Alberto, foi o melhor centroavante do Campeonato Brasileiro 2024. Vou dar minha opinião aqui, então. Eu acho o Yuri Alberto um bom atacante. Dá pra fazer um feijão com arroz no futebol, né? Mas, em questão de técnica e números, como a média do Pedro foi superior, né? Mais gols por jogo do que o Yuri Alberto. Como é um jogador muito melhor, como infelizmente ficou lesionado e não pôde assumir a liderança desse Brasileirão na artilharia, eu vou fazer uma pergunta para o meu amigo Gel. Gel, para você, quem é mais jogador de bola? Melhor atacante, Pedro ou Yuri Alberto? Atualmente, Atualmente, sem Pedro tá lesionado, né? Se atualmente você for Pedro falar tá de Pedro, moleta, né? Ele não tá jogando. Atualmente ele tá de atualmente ele é moleta. saudável. Mas, por exemplo, se ele tivesse jogando bola, eu acredito que ele estaria melhor. Mas como ele não tá, o Yuri Alberto hoje é o centroavante do Brasileirão. Ele fez 30 gols esse ano. Ele foi vice-artilheiro da Aí Sul-Americana. é brasileirão. Aí é brasileirão. Quero saber de Sul-Americana. Foi o destaque do Brasil. Você não quer saber? Como diria. Pode dizer, pode dizer. Eu sei que outros campeonatos não agregam no que a gente tá avaliando aqui, mas mesmo assim, né? A gente vê que ele tava fazendo gol aqui e em outros campeonatos também. Olha, tudo bem, entendo seu voto no Yuri Alberto, no grande jogador com a bola. Assim, eu vi um vídeo dele, eu não sei direito se era um cavalo, se era ele, mas era algo bonito com a bola. Que eu vi que era um domínio assim perfeito. Agora, o Pedro, eu não tenho como não votar no Pedro com 11 gols. 11 gols ou 10 gols? Ah, tá no 11. quarto. No 11? 11 gols com muito menos jogos, né, do que o Yuri Alberto, e também com menos chances de finalizar, pois jogou em um time pior por mais tempo do que o Yuri Alberto jogou, tá? Pô, O time do Corinthians. eu tava vendo aqui uns lances do Pedro jogando. Realmente, Danilo, eu acho que ele tá jogando muito bem, viu? O Pedro. Realmente, acho que ele merece ser centroavante, viu? Tá jogando muito o Pedro, hein? Olha lá ele lá com a camisa do Flamengo lá, ó. Muito tomar teu cu, velho. Uh! Mas eu, como ele já disse, estamos criando um time fictício aqui, né? Não é pra jogar amanhã. Então,
por tudo isso que eu falei, por muito tempo que o Corinthians passou na zona, foi por causa do Yuri Alberto não converter o que Garro dava para ele. Então, por um jogador desse tipo, eu coloco ele Pedro Matador em centroavance. E Gel votou em Yuri, aí tu decide, Eliab. Bom, realmente é uma discussão muito boa. A gente tem ótimos atacantes aqui. Eu nunca questionei a qualidade do Yuri Alberto. Sabia que era uma fase que ele estava passando. Porque não tem condição de que ele apresentou naquele campeonato brasileiro com o Internacional não poder ser repetido, tá? Só que os jogadores têm suas fases, né? Infelizmente, o Pedro nunca passou por uma fase ruim, né? Realmente é a lesão que o atrapalha de jogar. E mesmo assim, ele com uma média superior, 11 gols, teria feito muito mais. A gente não pode ser negacionista aqui. Se o Pedro estivesse jogando hoje, ele teria feito muito mais gols. Ainda mais com esse Flamengo do Felipe Luiz, que é muito mais ofensivo. Meteu 3 hoje no Criciúma, fácil. Muito bom. Faz aquele gol de letra dele contra o Palmeiras. É pornográfico. Pornográfico aquele gol. Enfim, domina até tiro de fuzil, Pedro. Mas a gente tá falando da realidade também, né? Então é difícil. Nós temos hoje, como artilheiro do campeonato, Yuri Alberto e Alejandro, né? Confesso para vocês que na rodada anterior, meu coração estava movido a votar em Yuri Alberto, porque ele sim era o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, não é verdade? Mas agora nós temos um Alejandro também. Então por que seria justo a gente votar em Yuri Alberto, que tem 14 gols, conseguiu tirar o Corinthians da situação de ser rebaixado, né? E que foi muito ruim no início do campeonato, perdeu muitas chances de gol claro, viu meme na internet, e não votaria no Alejandro, né? Que também tem 14 gols, também ajudou o Vitória a escapar da situação de rebaixamento. Então, na minha humilde opinião, se a gente for analisar só número, a gente não vai sair daqui com uma decisão justa, né? Mas a gente também tem outros atacantes bons no futebol brasileiro, né? A gente tem o Pablo Verrete, a gente tem o Hulk, a gente tá esquecendo aqui do Igor Jesus, a gente tá fazendo uma decisão muito nichada, né? Ao Yuri... Não, e outra coisa, Eliab, eu acho que, no caso, eu votei em um, Eliab, o Gel votou em outro. Se você quiser votar em outro, eu acho super justo, aí você vota em outro e a gente deixa pro público decidir aí, o centroavante do Brasileirão. Se você quiser, né? Se você não quiser decidir entre os dois. Bom, é difícil, né? Que não citei aqui, a gente teve o Hulk, o Igor Jesus, do Botafogo, que vai ser campeão, apesar de não ter tantos gols assim no Campeonato Brasileiro, né? Ter sido destaque grande na Libertadores, até ter sido convocado para a seleção brasileira. Mas eu acho que hoje o Alejandro conseguiu empatar com artilharia no Yuri Alberto. Então não vejo mais aquele ponto de decisão, que o Yuri Alberto vai ser escolhido porque ele é o artilheiro. O Alejandro também é o artilheiro, também ajudou o Vitória a escapar do rebaixamento, né? Então eu irei aqui tender a escolher o fator técnico, tá bom? Escolher aquele jogador que é mais, né? E que teria feito muito mais se não fosse a lesão, que é o nosso querido Pedro, né? Isso é uma piada de mau gosto. Eu pensando que você ia manter o voto, eu já tinha preparado aqui, ó. Vergonha. Que nem eu falei, né, anteriormente. Ainda bem que tá sendo gravado isso aqui. Ainda bem que tá sendo gravado isso aqui. Isso daqui está sendo gravado, seus vergonhosos. Aqui, ó. Está sendo gravado. Quebrou o meu argumento. Já estava preparado pro Vocês são os mesmos caras que reclamam do Rodri melhor do mundo. Vocês são os mesmos caras que reclamam disso e elege o Pedro. Sou eu mesmo. Dá totalmente pra entender agora que os caras que estão lá estão sendo parciais. Não, assim, eu votei, né? Eu não votei em um cara que tem 5 gols no campeonato. Votei em um cara que tem 11 gols. Tá o quê? 3, 4 atrás do Yuri Alberto só. Mas não tá jogando, cara. Não tá jogando. A gente não tem como saber se ele alcançar os 14 gols. Não tem como. Só tá na caneta, na ponta do papel. Eu sabia que essa minha opinião não ia gerar... Bom, é o flacentrismo, né? É o flacentrismo, como fala.
Mas a verdade, pô, é que realmente eu parei pra analisar isso nessa rodada, porque o Alejandro também tem 14 gols. E a situação do Corinthians, O que, foi basicamente... o que é que muda o Alejandro ter 14 gols com agora o Pedro ser melhor que o Yuri? Não muda nada no fator X1, Porque aí a gente tava usando o fator de número de gols pra determinar o Yuri como o melhor. Então, se o Yuri tem 14 e é o melhor, o Alejandro também pode ser, entrar nessa categoria. E eu não voto no Alejandro porque... eu acho o Alejandro o entra na categoria... infinitamente que os dois. Meu Deus. Eu acho o Pedro melhor que os dois, infinitamente. Isso é inegável. Agora, o número de gols, a gente não pode discutir friamente estatística, né? O Pedro Porque fez como uma você vez sabe, um Fiel, gol. um futebol não é uma ciência exata. Na verdade, o Corinthians estava com 0. Olha lá, Pedro fazendo gol ali, ó. 0,4. Artilheiro do campeonato, ó. Aí, Pedro fazendo gol. Vai, Pedro! Vai! Eita! Nossa, ele é muito bom em abrir espaço no meio da zaga, hein? Olha aí, passa Night Lube na roda aí, ó. Meu amigo, o ponto é... Ele é tão bom que ele não precisou jogar todos os jogos. Não, E o Roberto é tão ruim, que ele precisou chegar no final do campeonato para se tornar um atacante bom. Me desculpem, entendeu? meus amigos, me desculpem pelo clubismo que está rolando nesse canal, me desculpem. Aqui era para ser um canal profissional, baseado em estatísticas e em lógica. Mas Não, eles... mas tudo bem, gente. Mas por que o Alejandro não pode competir então também? Não pode ser o melhor? Qual a diferença do Alejandro pro Yuri Alberto? Em números. O Yuri Alberto é mais novo do que o Alejandro. O Alejandro já tem 24 ou 25 anos. O Yuri agora... Se você fosse contratar, você ia escolher o cara mais novo ou um cara mais velho? É claro que a gente... Aí já é outra discussão. Se você... agora ainda tem outro jogo ainda. É hoje. O Yuri Alberto... contratar Pedro ou Yuri Alberto? Pedro ou Yuri Alberto? O Yuri Alberto hoje tem mais gols do que o Pedro. E o Yuri Alberto nos últimos 7 jogos marcou 9 gols. Quem você ia contratar hoje? Pedro ou Yuri Alberto? Eu? Hoje? Contratarei o Yuri Alberto, ele tá andando. Louco, maluco, galera. Yuri Alberto tá andando. Yuri Alberto tá andando. Você não sabe como o Pedro vai voltar. Você não sabe se ele vai voltar o mesmo jogador. Ele vai passar um ano sem jogar, Danilo, pelo amor de Deus. Comenta aí, quem vocês preferem pra contratar pro time de vocês? Pedro ou Hoje o Yuri Alberto. Qual o problema? O Yuri Alberto passou por uma má fase, como qualquer pessoa passa na vida. Mas ele já recuperou, ele tá mostrando que é capaz. Qual é o problema? Qualquer pessoa não, porque o Pedro não passou. Não passou ainda, o Pedro ainda é novo, pô. O Pedro é mais novo do que o Yuri Alberto. Não. Joga. Não sei dizer, mas joga quantos anos? Eu acho que o Pedro é mais novo que o Yuri Alberto, sim. Não teve fase ruim no Flamengo, não teve fase ruim no Fluminense. Quando foi pra Fiorentina, o Pedro já tem 27 teve um problema. anos. Pois é, pô, diga aí. Tem cara e de nunca novinho, teve né? uma fase ruim, hein? Tem cara de 20, tá ligado, Pedro? E nunca teve uma fase ruim nisso aí. Mas enfim. Infelizmente. Se não tivesse tido fase ruim, ele não estaria no Flamengo ainda. Hoje, de jeito nenhum. Ele que foi pra um time desorganizado na Europa e voltou, só isso. A escalação, por favor, Eliabe. Vamos recapitular já, considerando que escolhemos o Pedro, com muita discordância aí por parte do nosso amigo Gel, que já era esperado. Vergonha. Vamos lá, né? Goleiro. Não, e outra coisa. É uma injustiça, realmente ele trouxe um fato muito importante. É uma injustiça a gente estar discutindo Pedro e Yuri Alberto, sendo que a discussão era para ser Pedro e Alejandro, que Alejandro não joga num time que tem Depay e Garro armando para ele. Então, joga num time com uma qualidade técnica muito inferior ao Corinthians, então a discussão devia ser Pedro e Alejandro, não Pedro e Yuri Alberto. Mas enfim. Vergonha. Importante também, viu, cara? O Alejandro jogou com jogadores de nível bem inferior também em relação ao Corinthians. O meio de campo do Corinthians, apesar da fase ruim, tem ótimos jogadores, cara. Coronado, Rodrigo Garro, Carrídio, tem o José Martínez, né, se eu não me engano, da Venezuela. É mais um volante. Se mantiver esse elenco no início do ano que vem, pra mim o Corinthians é o terceiro melhor elenco do Brasil. Porque opinião, mas realmente que a gente tem um Flamengo, Palmeiras e Botafogo muito forte, né? Sempre Atlético Mineiro também. Pra mim é melhor do que o do Botafogo. Mas o Botafogo Corinthians... é melhor que o do Botafogo. O elenco do... Bota essa aspa agora aqui, ó. O elenco do Corinthians é melhor do que o elenco do Botafogo. Porque o Botafogo, o que importa, é o trabalho coletivo, a gestão, que é uma gestão espetacular aí.
que você avalia uma gestão não pelo que ela ganha, mas todo ano ela chegando ali no campeonato é uma boa gestão. Então, é uma boa gestão. Agora, o elenco, X1, desconsiderando o que eles jogaram no ano e sim a qualidade técnica de cada um, eu diria que dá Corinthians. Bom, aspas fortes, né? Já pode recapitular o time? Por mim dá. Pronto, vamos lá, né? Goleiro. Escolhemos o Everton do Palmeiras, como sempre muito regular, já tem ótimas opções, mas o Everton ganhou, né? Estamos agora na lateral esquerda com o Alex Telles do Botafogo. Direita, o Wesley do Flamengo. Também fez uma reta final do campeonato sensacional, muito, muito perigoso e destoou muito, apesar de a gente ter o William, o Guilherme Arana, ótimos laterais também. A zaga, dupla de zaga do futuro campeão brasileiro. Não sei de quanto está o jogo agora, mas já deve estar sendo sagrado campeão, né? Nessa noite de quarta-feira. Bastos e Alexander Barbosa. Volante, que não é só de marcação, marca e desarma. Arma e desarma. É o Gerson, volante cadeira de praia. E no meio, o melhor meio do Campeonato Brasileiro, Rodrigo Galo. Tá se sagrando campeão agora, hein? Tá se sagrando campeão agora. Opa, quanto tá o jogo? 1-0. Poxa, suficiente, né? Meio a 0 já tava bom. Rodrigo Galo. E Palmeiras tá empatando, hein? Nem pra vencer, pra chegar perto, tá. É isso, né? O Botafogo passou muitos anos sem ganhar nada e agora tá voltando aí com tudo, né? Desde 95 que não ganhava o Campeonato Brasileiro, desde a época mágica de Túlio Maravilha. Enfim, paramos no Rodrigo Galo, melhor meio do Campeonato Brasileiro sem discussões. E Thiago Almada, para fechar essa discussão aqui desse meio de campo. Os pontas foram para tempo. Estevão na esquerda, a gente vai improvisar. Luiz Henrique na direita, posição dele mesmo, caindo por ali. Canhoto realmente maravilhoso, chuta muito bem, pega muito bem na bola. E o centroavante que escolhemos aqui foi ele. Tá lesionado, passou 3 meses sem jogar. Mas é muito bom. É o tal do Pedro Guilherme. Né? O cara realmente é muito bom, apesar de todos os números do Alejandro, 14 gols, do Yuri Alberto, 14 gols também, com situações parecidas, ajudando os dois times a se livrar do rebaixamento. Vamos ser negacionistas aqui. O Pedro é muito mais jogador, e se não tivesse lesionado, seria o artilheiro do Campeonato Brasileiro, ainda mais com esse novo Flamengo reinventando o futebol 2.0. Não é verdade? E se, então e se? Alguma consideração final, Geo? Boa noite aí, pessoal. E é isso aí, viu? O que tá acontecendo hoje Boa aqui noite, é uma vergonha. Boa noite, pessoal. Obrigado aí por assistir. E desculpa o clubismo do nosso amigo Geo, mas O meu clubismo, acontece, né? o meu. É isso, né, rapaziada? Faz parte, né? Curtam, comentem aqui. Yuri Alberto é melhor que o Pedro? A gente vai deixar essa enquete pra vocês e vocês vão ter que responder. Beleza? Eu sei. Calma. Não é uma piada deliável, é uma pergunta que a gente realmente quer que vocês respondam. Eu sei que Yuri parece Alberto. um deboche. Yuri Alberto, merecia ser o centroavante desse time? A questão é essa. Aí ele com medo da gente perguntar quem é melhor. Você prefere no seu de centroavante do seu time o Stephen Hawking andando ou o Cristiano Ronaldo de cadeira de rodas? Uma comparação. Quem você prefere? Me responda. Não dá. Se o Stephen Hawking andasse. Rapaziada, depois dessa a gente encerra. Tamo junto, valeu. Não esqueçam, ajuda a gente nesse novo projeto. Segue a gente aí, canal. Obrigado, galera. Obrigado. Valeu. Tchau.